No vídeo de hoje, vamos falar de um componente vital para o desempenho e a dirigibilidade do seu DAF, o diferencial. Localizado no eixo de tração, o diferencial é um conjunto de engrenagens responsável por transmitir o torque do motor para as rodas motrizes do veículo. Sua função é permitir que essas rodas girem em velocidades distintas durante as curvas. Isso é essencial. Por quê? Porque em uma curva, as rodas do lado interno da trajetória percorrem uma distância menor e, portanto, precisam girar mais lentamente do que as rodas do lado externo. O diferencial gerencia essa compensação de rotação, evitando o arrasto dos pneus e garantindo a estabilidade do veículo. As engrenagens que possuem esta função no diferencial são as planetárias e satélites. Nesta imagem, é possível verificar os principais componentes que compõem o diferencial. Vamos descrever a sequência que o torque e rotação gerados pelo motor do veículo chegam nas rodas motrizes. A transmissão do veículo recebe o torque e rotação vindos do motor e as transmite através do eixo cardan, que é um componente que faz a conexão entre a transmissão e o eixo motriz do veículo. Em veículos pesados, o diferencial está no eixo traseiro motriz. Coroa e pinhão são componentes do diferencial ligados ao cardan. Eles recebem o torque e rotação vindos da caixa de marcha e fazem a conexão com as rodas do veículo através dos semi-eixos. Entre a coroa do diferencial e os semi-eixos estão as engrenagens planetárias e satélites, que permitem a compensação das rotações das rodas, como citado anteriormente. O bloqueio de diferencial transversal, também conhecido como bloqueio entre rodas do mesmo eixo trativo, é um recurso disponível em veículos DAF de diversas configurações, como 4x2, 6x2, 8x2, 6x4 e 8x4. Sua principal função é aprimorar a tração em situações de baixa aderência, como pisos de terra, areia e lama. Nestas condições, o diferencial convencional pode fazer com que uma roda patine enquanto a outra permaneça parada, comprometendo a capacidade de tração do veículo. O bloqueio transversal atua travando as engrenagens planetárias e satélites do diferencial, anulando seu efeito. Isso garante que o torque e a rotação sejam distribuídos igualmente entre as rodas do mesmo eixo, proporcionando a máxima aderência. É importante seguir as recomendações de uso para evitar danos ao diferencial. Veja algumas delas. O bloqueio transversal deve ser acionado somente com o veículo parado e desativado em velocidades acima de 40 km por hora. Além disso, seu uso é contraindicado em curvas e terrenos com boa aderência. Para veículos 6x4 e 8x4, o bloqueio transversal deve ser ativado após o bloqueio longitudinal. Para acionar o bloqueio, basta pressionar a tecla correspondente localizada no painel do veículo, ao lado do seletor da transmissão. Lembre-se, o acionamento deve ser feito apenas com o veículo parado. Também é importante lembrar que o bloqueio não pode ser utilizado trafegando em curvas e ainda não tem um uso recomendado acima de 40 km por hora. O não cumprimento destas orientações pode resultar em danos ao diferencial, que não serão cobertos pela garantia dada. Agora, vamos falar sobre o bloqueio de diferencial longitudinal, também conhecido como bloqueio entre eixos. Este recurso está presente em veículos com dois conjuntos de eixos trativos, como os modelos 6x4 e 8x4. A principal função do bloqueio longitudinal é compensar a diferença de velocidade entre os diferenciais dos eixos trativos, garantindo que o torque seja distribuído de maneira uniforme por todo o conjunto de eixos. É fundamental entender que o acionamento do bloqueio longitudinal, ou seja, entre eixos, deve ser feito apenas com o veículo parado, em situações de baixa aderência no pavimento. É importante estar atento. Se uma roda de um mesmo eixo estiver patinando, antes de acionar qualquer tipo de bloqueio, é necessário garantir que o veículo esteja completamente parado. Tentar acionar o bloqueio longitudinal
enquanto as rodas patinam, pode causar danos graves ao sistema de eixos e diferenciais. Para acionar o bloqueio longitudinal, acione a tecla específica no painel do veículo ao lado do seletor da transmissão. Reforço novamente que, para acionar esta função, o veículo deve estar totalmente parado. Agora vamos falar sobre a utilização combinada dos bloqueios nos veículos 6x4 e 8x4. Em situações de baixa aderência, como estrada de terra, areia ou lama, é recomendado acionar primeiramente o bloqueio longitudinal ou entre eixos, sempre com o veículo parado. Caso ocorra patinação em uma ou mais rodas, pare novamente o veículo e acione o bloqueio transversal ou entre rodas. Lembre-se que o bloqueio transversal não deve ser utilizado em curvas ou acima de 40 km por hora, para evitar danos aos diferenciais. Os bloqueios dos diferenciais têm uma importante função na segurança e estabilidade do seu veículo. Vimos como o bloqueio transversal atua para equalizar a rotação e o torque entre as rodas de um mesmo eixo em situações de baixa aderência, e como o bloqueio longitudinal tem a função de igualar a distribuição de torque no conjunto de eixos trativos do veículo. Entender e aplicar essas funcionalidades garantem a otimização da tração e a segurança, especialmente em terrenos difíceis. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre de consultar o manual do proprietário DAF.